meus queridos, tudo bem? Vamos avançar um pouco mais nas nossas aulas de história, né? E as nossas aulas de história, ela está falando sobre os diferentes tipos, né, sobre a escrita, as mudanças da escrita, sobre as fontes, os diferentes tipos de fontes históricas, o que são fontes históricas, né, sobre historiadores, enfim. E tudo isso, né, esculturas, né, locais arquitetônicos, né, a arquitetura, então tudo isso ele está voltado também para a arte, né? E eu já expliquei para vocês que a arte, né, ela é um conjunto da realidade, ela tenta expressar a realidade. Então, seja que tipo de arte for, né, nós precisamos ter um olhar crítico, né, não uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Saber o que estamos ouvindo, analisar o que a gente está ouvindo, analisar uma dança, analisar um teatro, analisar todas as formas de representações, né? Seja ela na parte social, política e cultural, né? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico, fazer essa análise, né? Porque ela é uma realidade, é o reflexo da realidade que aquele autor, né, que aquela pessoa, aquele criador, ele fez na época, né? Então, representa a realidade daquela época, tá certo? Então, é importante a gente ter esse olhar, tá? A arte, ela é um vestígio da experiência humana e pode ser expressa em diversos suportes, tá certo? Então, o tempo, né, em que determinada arte ela é criada ou ela foi reproduzida, ela foi feita, isso representa muito, isso é importante, né? Isso influencia muito, tá? Então existe uma influência do tempo histórico, né, nas obras artísticas. E é esse olhar que nós precisamos ter, né? E a gente pode ver isso, a gente pode constatar isso na arte, né? E à medida em que o tempo ele vai passando, essas artes, né, a forma de manifestar essa arte, ela vai também se modificando. Então a gente pode fazer uma análise, analisando, né, as modificações, as transformações da arte ao longo dos séculos, né? Então é sempre interessante a gente analisar a partir do princípio de em que época a obra foi produzida, quem foi que produziu, né? O que essa arte ela representa, que objetivo, né? Qual o objetivo dessa arte para ser produzida, né? Qual foi o objetivo? De acordo com a obra, o que a gente consegue saber sobre a época em que foi produzida, né? O que é possível saber sobre a autoria dessas obras, né? Então, com base em tudo isso, quando a gente faz essa reflexão, as obras elas passam a assumir uma função de fontes históricas. E aí sim, quando a gente faz essa análise, elas podem ser usadas no estudo da história. Ok, meus amores? Então vamos lá, agora sim vamos lá para a nossa página de hoje, né? Que está lá na página 17 do livro de história, que é a história que conta, a história que a arte conta, tá? Então há milhares de anos, a arte ela era um meio da humanidade de expressar experiências, conhecimentos, pensamentos e sentimentos. A música, o canto, a fotografia, né? O teatro, o cinema, a escultura, que são algumas das manifestações artísticas, das formas de arte, né? Dessa forma, essas produções, né, artísticas, elas podem se tornar fontes históricas para se investigar o passado. Então, através das fotografias, através das danças antigas, né, através de todas essas formas de expressões do passado, a gente consegue compreender um pouco sobre as vivências, sobre as manifestações das pessoas que vieram antes de nós,
tá? E aí lá na página, nessa página que eu pedi para que vocês abrissem, né, a gente vê, ó, uma fotografia artística, e aqui nessa fotografia a gente vê o tipo de transporte, né, que era usado antigamente, né, nessa época, uma carroça puxada por um carneiro, né, e crianças então brincando. A gente vê também uma capa, né, na realidade é uma capa de CDs, né, então que eram os músicos de Bremen, né, os irmãos Green, enfim. E aí a gente no outro aqui a gente vê um grafite, né, desenho no muro, né. Então tudo isso ele vai o que? Ele vai falar sobre as manifestações artísticas do passado, né? Ele vai nos contar um pouco acerca disso, tá certo? Então, por meio da leitura de livros literários, por exemplo, nós podemos conhecer um pouco sobre como algumas pessoas viviam em determinada época. E aí nós temos um trecho, né, da obra de Esaú e Jacó, né, que é uma obra literária brasileira de Machado de Assis, que é publicado pela primeira vez em 1904, né? E aí eu quero que vocês façam, tá, essa leitura e respondam a atividade da página 18, tá? Da página 18, ok, meus amores? E também a primeira questão eu faço parte da história, então vamos lá fazer parte da história, responder também essa atividade da página 19, tá? E lá na página 19 ele diz assim, agora eu sei. Então o que nós já sabemos? Que os vestígios do passado eles podem ser usados como fontes históricas para conhecermos os modos de vida de outros povos em outros tempos. Agora eu sei, o que a gente sabe? Para que um vestígio seja usado como fonte histórica é necessário saber onde, quando, por quem e por que ele foi produzido. Agora nós sabemos o que? A escrita é uma linguagem muito usada desde seu desenvolvimento nas sociedades antigas. É extremamente importante para o quê? Para a comunicação, para registrar informações e para ampliarmos o nosso conhecimento. Ah, que coisa boa! Um dos principais sistemas de escritas foi qual, gente? Foi desenvolvido pelos sumérios há mais de 5.000 anos. O alfabeto fenício é formado por letras que representam sons e que influenciou o surgimento dos alfabetos gregos e romanos. Esta foi a base para o surgimento do alfabeto latino atual. A prensa móvel de Gutenberg mudou a história da humanidade. Com essa criação, os livros se tornaram mais baratos e também mais populares no mundo ao longo do tempo, tá? Então tudo isso nós já sabemos, eu já sei, você já sabe, e que bom, não é isso? Então respondam a página 18, 19. Beijo para vocês e a gente se encontra na próxima semana para mais aula de história. Tchau, meus amores!